Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas, tudo com muito humor e alegria. Nós estamos aqui para falar sobre essa parte do desenvolvimento de software, que é uma parte que você não gosta, que ninguém gosta, e eu espero que ninguém goste. Tem uns loucos que gostam, mas assim, também não gosto não. Tem. Eu descobri recentemente que tem uma galera que gosta, que disse que adora fazer esse negócio aí. Assim, eu sou do tipo que gosto de fazer pelo meu desafio, mas não porque eu gosto de fazer. É que eu gosto de saber medir onde está o meu conhecimento. Mas eu não sou o tipo do cara que fica grindando LeetCode. Bom, eu não resolvi 900 perguntas no LeetCode. Mas eu grindei por necessidade, amigo. Não é que, pô... Olha, assim, resolver 150, 200, até que eu entendo. Mas 900 eu acho que já é até uma relação de dependência química aí, tá? Então, no episódio de hoje a gente tá conversando com o Gustavo, o dito cujo que resolveu quase 1000... 900, eu tenho que falar quase 1000, né? Que já fica mais... Perto de 1000 exercícios no LeetCode. Eu aumento, mas não invento. Ok. Exato. Temos aqui a Glaucia Lemos, que trabalha numa Fang Manga, e com certeza ela foi exposta a isso. E o Hugo Marques também, que é de Fang Manga e já foi exposto a isso também. E grindando no momento. E tá grindando. E eu aqui, assim, eu sempre gostei dessas discussões. O meu mestre Jedi, Aragão, sabe muito bem disso, que a gente vira e mexe e discutia sobre Big O Notation. Mesmo que eu falava muita merda na época, mas eu gostava de discutir essas coisas. E eu tô aqui porque eu tô pegando a jornada do Hugo também, tá, pra dar uma grindada aí e revisar meus conceitos. Até porque eu não tenho problema na vida, né? Então tem que arranjar algum. Bom, qual que é a experiência de vocês com o LeetCode? Vocês já precisaram de fazer LeetCode Vocês já precisaram grindar LeetCode e por que vocês precisaram? Você precisou para fazer na Microsoft? A vaga atual que eu me encontro agora, ela é uma vaga de advocacia. Então eu não pego o escopo de projeto, embora a advocacia aqui na Microsoft está mudando, assim, absurdamente. Advocacia no sentido de advocate ou advocacia de lawyer? Não, de advocate. Ah, tá. De advocate. Então, embora o escopo, desse ano fiscal que nós nos encontramos e o próximo que vai começar agora em julho, vai mudar bastante. Então, a gente vai estar menos presente com comunidade e mais junto, assim, com o time de produtos para ajudar com alguma feature ou para ver se tem alguma coisa relacionada a algum feedback, alguma issue relacionada a algum determinado serviço ou um produto. E claro, né, escrever artigos e tudo mais, mas o enfoque mudou um pouco. Depois, se você quiser, a gente pode gravar uma live sobre Developer Relations, enfim, é uma temática até um pouco... Quero muito aprender. É uma temática até um pouco polêmica, né, aqui no Brasil. Mas assim, no momento em que eu entrei, que foi um outro momento, né, que foi em 2019, eu passei por um processo com 5 pessoas diferentes aqui na Microsoft. Dessas 5 foram 3 entrevistas técnicas e 2 não técnicas, né? Que são as 2 últimas foram as não técnicas. As 3 primeiras era mais explicando a minha experiência, meu background de hard skills, mas com enfoque também um pouco de soft skills, porque eu teria que fazer palestras e explicar conceitos e coisas relacionadas a algum produto ou algum serviço novo. Aí, na segunda entrevista, ela foi um pouco mais complexa, mas não houve LeetCode, foi mais perguntas do tipo relacionadas a coisas mais deep relacionadas a JavaScript. Porque eu teria que trabalhar com a comunidade de JavaScript. Eles poderiam a qualquer momento fazer esse tipo de pergunta pra mim, como é que eu responderia? Então eles me deram um caderno, tipo um PDF pra estudar, o que de fato geralmente eles perguntam. Mas, isso é uma coisa que acho que eu nem deveria estar falando, mas é super aberto aqui dentro da Microsoft. Se você sente que gostaria de mudar pra uma outra área, você tem que
passar pelo todo o processo tudo de novo. Mesmo se você for migrar para uma outra área internamente. Uns 4 meses atrás, estamos em maio. Gente, eu já tô adiantando o ano. O ano tá passando muito rápido. Não, tá. Eu me lembro de que ontem eu tava no Brasil, e não era ontem, já faz 5 meses. Mês que vem é meio do ano já. Aí, o que acontece? Aí eu tava fazendo uma entrevista para uma vaga que era para atuar como Software Developer Engineer dentro da SDE, resumindo, né? Um escopo de um projeto que teria que trabalhar para manter o SQL Server, né, o projeto de fato, né? Aí esse daí foi bem punk. Só que também, eu não sei se foi na época em que já tava começando já a ver a questão do hiring freeze, aí eles meio que não me mandaram direito o que tinha que estudar. Por exemplo, eu fiz a entrevista hoje, um exemplo, hoje com o gerente do projeto, e 2 dias depois eu já teria que fazer o famoso screen. Technical screen. O technical screen. Então, tipo, eu não tive nem tempo. Eu até expliquei pra ele, olha, eu tô há 4 anos e 2 meses aqui na Microsoft como advocate, não estou, de fato, trabalhando num projeto 100%. Então você não tá grindando, né? Pois é, então assim, a última vez que eu estudei algoritmos e estrutura de dados, vou ser bem sincera contigo, eu sou uma pessoa super sincera. Falei, Coelho, vou ser super sincera contigo, a última vez que eu estudei foi na faculdade. Então, e alguns processos seletivos que eu fiz, mas coisas assim muito rasa. Aí quando, não, você vai conseguir pegar, que não sei o que, aí quando veio o dia da entrevista, só pauleira, mano. O que eles perguntaram pra você? Ai, qual foi? Tô curioso. Foi uma questão, eu cheguei até a compartilhar, deixa eu até ver aqui, eu nem deveria ter feito isso, mas eu acabo meio que compartilhando, deixa eu ver, eu acho que foi eu cheguei a compartilhar com um amigo meu que estava perguntando como é que era o processo na Microsoft, especificamente para software engineer, mas era algo do tipo, era para fazer algo recursivo. Entendi. Voltada pra árvore binária. Entendi. E sabe, tipo, aí meio que a pessoa vai te ajudando, tu vai fazendo e tal. Eu falei, aí sabe quando você sente, sabe de uma coisa? Vai rolar. Tô bem onde eu tô, sabe uma coisa? Eu falei, moço, olha, desisto, não vai rolar. Aí ele, não, que tenta, faz assim, faz aquilo. Depois eu vejo aqui qual foi a questão, eu mando até compartilho aqui com vocês. Mas assim, a minha grande pergunta que eu vou deixar aqui em aberto, né, depois a gente pode até conversar sobre isso. Tá, aí você estuda sobre isso, sei lá, eu já vi postagens de gente que dedicou, sei lá, 3 meses só estudando LeetCode, estrutura de dados, fez até planejamento, de manhã é melhor horário pra estudar, até horário, aí tu passa. O Hugo tá dando risada aqui porque ela tá literalmente descrevendo a vida do Hugo. É verdade? Você tá descrevendo minha vida atual. Eu tô rindo assim da agonia interna. Rindo para não chorar. Aí chega no dia, tu faz tudo direitinho, passa e tudo mais. Aí tu fica na empresa, sei lá, por 3 anos, jamais vai pegar naquilo, porque você vai ter outras prioridades, outras reuniões, outras coisas pra fazer. Tu vai lembrar de tudo que tu fez? Essa é a grande questão. Eu vou dar um testemunho pessoal sobre um processo seletivo que eu participei na Amazon, na época que eu tava trabalhando na Alemanha. Eu tinha aplicado pra uma vaga, que era... A gente já vai entrar Pessoal, a gente já vai entrar nas dicas, mas a gente primeiro precisa meter o pau nessa jossa. Eu tava entrando numa vaga, eu tava aplicando pra uma vaga que era pra trabalhar num time que ia fazer design system centralizado pra Amazon. Então eles tinham um time lá na Alemanha que tinha começado um projeto de design system, o bagulho cresceu e eles eram tipo meio que um time central, um time plataforma que provia design system. Ou seja, eu ia fazer HTMLzinho e CSSzinho, tá? Então minha vaga era de Skinner, não era nem de coder, era de Skinner. Eu aceitei porque era a Amazon, né? Na época tava no meu top 5 empresas pra trabalhar. Na época. O code screening, LeetCodezinho da vida, hacker rankzinho da vida. Primeira pergunta era uma pergunta de árvore, mas era uma pergunta que até achei justa, porque era uma pergunta de árvore aplicada pra DOM. E aí eu falei, bom, legal, então tem uma sacada aqui, eu posso usar jQueryzinho, então era uma pergunta prática. Então, depois quebrar a cabeça, que eu tava na cabeça... Depois eu falo qual que era a pergunta, mas era uma pergunta que era um conceito de árvore, só que aplicada a DOM. Eu falei, então, beleza. Dava pra usar jQueryzinho, usei o jQueryzinho da massa, em uma linha de código eu resolvi tudo. Aí fomos pra próxima. A próxima pergunta, eu demorei
Eu tinha 70 minutos pra fazer as 2 perguntas. A primeira eu fiz em 5. Eu falei, Cara, eu falei pra Elisângela, já pode esquentar a comida? Já escreve a offer lá. Já pode esquentar a comida que o almoço vai ser mais cedo hoje. Aí, cara, eu fiquei... eu só vou dar uma dica pra vocês, que foi o que eu fiz na época. Eu chamei o meu mestre Padawan, mestre Jedi, o Aragão. Falei, Aragão, eu quero que você entre numa call comigo, que eu vou discutir com você. Eu preciso de um rubber duck. Que era um code screen que era eu na frente do código, entendeu? Então eu sentei com o Aragão e aí eu ficava discutindo a questão com ele até eu saber o que tinha que fazer. Ele não codou nada, só ficava lá pra discutir comigo. Aí, o que aconteceu? Na segunda parte do código, eles me deram uma pergunta e eu falei, caramba, isso aqui dá pra resolver com grid. Que é o basicão, né? Pra quem grina LeetCode, né? Grid algorithm. Aí não tava caindo, né? Aí eu percebi que era o problema do monthly pass, né? Tipo, tem vários tipos de você tem que pegar alguns dias da semana e tem vários tipos de passe, e aí você tem um passe diário que custa tanto, e de volta que custa tanto, o meu semanal que custa tanto e o mensal que custa tanto. E eu tava tentando resolver isso com grid, não tava dando certo. Aí, no minuto, sem brincadeira, depois de 30 minutos que eu tava pensando em como resolver, deu um clique de Dynamic Programming. E deu um clique de Dynamic Programming por uma coincidência enorme, porque eu tava vendo esse bagulho num curso que eu tava fazendo no Coursera. Aí eu falei, caraca, isso aqui dá pra resolver com Dynamic Programming. E aí eu comecei a vomitar código. Assim, depois que caiu, deu clique, eu comecei a vomitar código. Hoje, se me der esse problema, eu acho que tem no meu GitHub. Mas hoje, se me der esse problema, eu acho que eu não vou conseguir resolver mais. Que é o outro problema que a gente vai discutir aqui. E aí eu comecei a vomitar código, assim. Eu falei, não. E aí eu falando pro Aragão que eu tava fazendo, e o Aragão falou, não, beleza, vai fazendo aí. E aí, no final, eu submeti o código meio que incompleto. E aí eu acho que de 0 a 100, eu acho que eu fiz 70, aí eu passei pra segunda fase. Eu acho que eles entenderam que, a minha solução tava certa, só que não tava cobrindo todos os casos, né? E aí no segundo e assim, era pra fazer CSS, gente. Aí, na segunda fase, eu sentei com um cara que era de back-end e o cara tava me fazendo pergunta de binário. Aí eu falei, bom, vou jogar o jogo. E aí, eu fazendo... na verdade, a pergunta era... Essa aí tá vívida. Ele perguntou, eu tenho um número binário e eu preciso... se o último dígito dele for ímpar, você diminui em 1. Se o último dígito dele for par, você divide por 2. E aí eu quero saber quantas operações você vai fazer até chegar ao 0 ou alguma coisa. 0. Quero que você faça... Aí eu fui... O número é binário, eu fui no binário. Então eu falei assim, você diminuiu em 1, você dá um shift, você diminui em 1, dá um shift. Eu fui nessa. Aí ele falou, não, mas dá pra fazer diferente, não sei o quê. Mas eu falei, cara, mas isso aí é... Complexidade disso aí é logaritmo, dado que o número é binário e eu tô fazendo essas operações. E aí ele falou, não, mas tem uma maneira mais fácil de fazer. O cara queria que eu resolvesse, dado que o input era uma string. Do jeito que ele queria. E aí ele não tinha falado isso pra mim, entendeu? Só que quando ele chegou pra mim assim, você falou, mas eu tenho que converter essa string pra binário. Você não falou pra mim que isso aí é a entrada é uma string. Você entra numa string, aí eu falei pra ela, ó, você atravessa a string aqui, e aí quando for 0 você conta 2, que na verdade, não, quando for 0 você conta 1, quando for 1 você conta 2, porque significa que você precisa diminuir. Acontece que a minha solução era logaritmo dado o número, e a solução dele era linear, dava o complemento da string. Ou seja, era a mesma merda. Não passei, com certeza. Porque eu na verdade, eu falei assim, cara, eu tenho 30 minutos para resolver só essa bodega. Eu sei como resolver essa bodega. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cuspir aqui a solução merda, vou falar por que a solução é merda, e vou melhorar essa solução. Vou fazer by the book, né? Tipo o professor Pasquale. Mano, bombei. E assim, esse é o meu relato de ódio, porque era pra fazer CSS. Eu não ia trabalhar em nada, entendeu? Era pra fazer CSS. Então esse é o meu xingamento aqui. Em contraste, meu processo seletivo pra entrar na Netflix, e aí eu não sei se o Gustavo é o mesmo processo, é parecido com o processo que eu tive pra fazer no eBay. Cara, só me perguntaram o bagulho que eu uso no dia a dia. Não falaram nada de React.
Porque, e aí depois eu perguntei pra eles, por que vocês não fizeram pergunta pro React? Eu falei, cara, se eu for cobrar o React de você, automaticamente eu vou estar excluindo todos os engenheiros do Google, porque eles não trabalham com o React lá. Entendeu? Olha a mentalidade dos caras. Não é porque eu trabalho lá, né? Mas eu acho que faz muito. Agora, se você vai trabalhar programando browser, compilador, fazer alguma coisa que precisa diariamente desse tipo de decisão de algoritmo, aí eu acho que vale a pena você ter esse tipo de cobrança. Tá aqui o meu rant. A Glaucia deu dela. Eu vou passar o microfone pro Hugo e por último o Gustavo, que o Gustavo resolveu o mil, então ele é beat desse negócio. Fala aí, Gustavo. Hugo, você que tá sofrendo com isso agora. Coloca. Aqui estamos como é que é? A do LeetCode. Eu vou começar respondendo bem o que a Glaucia perguntou, porque eu tô nesse ciclo, né? Tipo, estuda, passa 3 anos, tenta de novo, estuda. Então, a primeira vez que eu fiz isso foi em 2014. Na época não existia nem LeetCode. Então, a única coisa que eu tinha para estudar era aquele livro, Cracking the Code Interview. Era a única coisa que tinha, e tinha um outro que era Programming Interviews Exposed. Então, eu estudei por esse livro na época, foi para minha seleção na Amazon, eu tive 1 mês para estudar. Eu não tinha visto algoritmos, tinha visto algoritmos só na faculdade, né? Só uma perguntinha, a Amazon dava para você que você tinha que estudar esse livro? Porque eu me lembro que o Google fazia isso. A Amazon não. Mas eles mandavam um PDF dizendo assim, você tem que saber árvores, estruturas de dados, todas as estruturas de dados. Como eu tinha colegas da famosa, que a gente já falou aqui no episódio, o FCG, que estavam no Google, etc., eu corri pra galera e, ei, essas entrevistas que vocês fizeram, que entraram aí, o que é que vocês estudaram? Aí a galera falou, Cracking the Code Interview, entendeu? E então aí eu corri pro Cracking the Coding. E aí, assim, eu fui de certa forma sortudo, porque quando eu vi os tipos de problemas que estavam lá no Cracking the Code, me lembrou muito da época que na UFCG, nos cursos de algoritmos e estrutura de dados que a gente teve, e também no curso de análise e complexidade de algoritmos, lá na UFCG, eram os tipos de problema que os professores mandavam a gente resolver naqueles sites do UVA Online, que tinha. Faculdade não presta pra nada. Então, assim, pra mim, pegar o esquenta no Cracking the Code e começar a resolver questão foi rápido, entendeu? Assim, muitas das questões que eu resolvi, claro, por exemplo, tinha umas técnicas e malícias que você vai aprendendo com o LeetCode com o tempo, os padrões, né, de resolver questão, que algumas eram novas, mas o core, assim, dos algoritmos eu já sabia, então foi rápido. Isso foi em 2014. Passa o tempo, a próxima vez que eu vou precisar disso e fazer uma entrevista com isso foi em 2020, quando eu fiz um loop em várias fangs, em primas de fangs, etc. Quando eu fui, naquela época tinha LeetCode. Quando eu fui resolver LeetCode, eu não conseguia resolver nada. Nada. O Gustavo, que tá bem familiarizado com as questões, eu deve rir, porque eu lembro que eu apanhei, eu postei um dia desse, aquela TwoSum, porque eu postei um dia desse. Cara, olhei a TwoSum assim, não sei pra onde vai. Isso foi em 2020. Naquela época eu recebi ainda uma offer de uma delas, não pro cargo que eu queria, mas aí foi outra entrevista que não deu pra passar. E aí eu deixei e fiz de novo em 2021. Quando eu voltei pra fazer em 2021, eu já tava melhor do que eu tava em 2020. Então, assim, eu tive um período de 1 ano, né? E aí eu fui resolver de novo em 2021. E assim, beleza. Várias questões que eu já vi essa daqui antes, mas aí eu não acertava de primeira e tal, mas depois de um tempo saía. E outras que são easy, assim, já tá, tipo assim, por exemplo, questões com árvores, questões com stacks, ou com queues. Ou então, por exemplo, fazer uma DFS ou uma BFS, essas daí já tá meio que no automático, assim. Por exemplo, é tanto que eu acho que o algoritmo que eu mais fiquei familiarizado foi o tal da BFS. Você botar uma BFS pra mim fazer na minha frente, que eu não sei como é em português que eles chamam a BFS. A busca em largura, não é isso? É busca em largura, isso, busca em largura. E então, se botar uma busca em largura, já começa com os picódios assim, parece automático, assim, de tanto que eu fiz naquela época. Busca em largura pra mim é desculpa pra usar o spread operator no JavaScript. É útil mesmo, hein? E aí, isso foi em 2021. E aí, só que em 2021 teve uma questão, assim, que eu fiz metade das empresas que eu fiz, elas eram LeetCode, e outras empresas que eu tava fazendo, elas não eram LeetCode. Você tinha uma diferença entre empresas que faziam LeetCode e empresas que não faziam LeetCode com relação à oferta e salary range? Sim, normalmente tem uma diferença. Normalmente as empresas que fazem LeetCode, tipo assim, sei lá, no mínimo 50% a mais o salário range ou até o dobro, entendeu? Entendi. Inclusive, aconteceu de eu passar em uma empresa que não fazia LeetCode, que era uma empresa que eu queria muito trabalhar lá, e eu passei no Twitter, né? E aí, tipo assim, a minha prioridade era a empresa que não fazia o LeetCode. Eu gostei muito do papo com eles, gostei muito da entrevista com eles, só que quando eles viram a offer do Twitter, eles falaram,
velho, desculpa, mas a gente não vai nem tentar te segurar porque a gente não consegue cobrir essa oferta. Bom, pelo menos eles não ficaram com essa conversinha. Não, mas aqui a gente é uma família. Não, eles foram bem honestos, assim, admirei bastante, porque eles foram bem honestos. É bom que poupa o tempo deles e o de vocês, né? Sim. Isso foi em 2021, né? Quando eu saí da Amazon, do Twitter. E aí agora tô fazendo de novo, então assim, tô apanhando, mas, por exemplo, já tô bem melhor. Tá apanhando menos. Apanhando bem menos. Por exemplo, as Easy, as que são Easy, que lembra que lá em 2020, quando eu comecei a apanhar da Easy, tem várias Easy, assim, sei lá, 80% das Easys que eu faço, elas saem de primeira, assim, eu vejo, e elas saem, entendeu? As Mediums já tá mais assim, tipo, de repente, acho que as Mediums do LeetCode, elas estão, tipo, 30% saem fácil, aí os outros tem mais uns 30 que sai, mas com uns erros e tal, engrena ali um pouco no meu, e o resto eu não sei pra onde vai essa daqui. As que você postou são todas easy, né? São todas easy porque, assim, eu tô postando muito pro pessoal que tá começando, né? Mas como um incentivo pra galera. Então, assim, eu tô dando aos pouquinhos, soltando, tipo assim, vai aprender esse padrão aqui, vai aprender. Um dia a gente chega nas mediums, que aí onde começa a brincadeira. Eu tô meio que acompanhando as que você tá postando, né? Uhum. E aí eu tô, assim, quando você posta, eu falo assim, essa aqui eu resolveria essa aqui eu resolveria desse jeito. Aham. Pra você que tá ouvindo a gente, eu criei um grupo secreto e vocês não vão saber quem tá nesse grupo. É um grupo secreto de alguns desenvolvedores bacanudos que eu tenho. E aí eu fico aprendendo. Mano, eu sou safo, mano. Eu vou pegar as pessoas que eu acho que são zica e vou colocando pra perto de mim, entendeu? Porque assim eu aprendo por osmose. Osmose, mano, isso tá louco. Isso aí deve nascer da plataforma de desenvolvimento pessoal minha, cara. Aí o que acontece? Eu vou vendo o pessoal respondendo essas perguntas e gera, às vezes, eu ficar mais tempo no grupo do que no Twitter. E aí nessa eu vou falar assim, e é nessa que eu descubro que algumas das minhas soluções não são as melhores soluções, não são as piores, mas não são as melhores. E aí essa última batch que você mandou no dia da gravação, aí eu falei, isso aqui é fácil, isso aqui eu faço assim assado, e já sei como resolve. Mas é bem assim mesmo, eu tava meio que vendo você fazendo. Assim, eu não estudei LeetCode, mas eu fiz um curso sobre algoritmo e tá meio fresco na minha cabeça, então por isso que pra mim é fácil sacar os padrões, né? E só pra fechar no que você e a Glaucia estavam falando sobre, tipo assim, eu fiz tudo isso, né? Fiz passado e tal, continuo lembrando, vou voltando e tal. Eu usei no trampo? Normalmente não, em situações normais não. Porém, já aconteceu algumas vezes no trabalho. Inclusive ontem quando eu tava falando com um gerente lá na Amazon, e ele tava discutindo, tipo assim, como é que o problema que ele tava tentando resolver, o time dele tava tentando resolver, como é que se manifestava, o que ele tava explicando pra mim era em torno de grafo. Então, assim, ele nem me explicou o que era um grafo, ou como funcionava relações, não sei o quê. Ele já foi, tipo assim, ele sabe o que é grafo e vai não sei o quê. Então, assim, às vezes acontece muito, pelo menos já aconteceu comigo várias vezes lá na Amazon, das pessoas, quando elas estão se comunicando com você, quase como se fosse um design pattern. Elas assumem que você já sabe qual é a estrutura de dados, que a estrutura de dados faz e ela só vai. Eu gosto de resolver isso, eu acho que é a melhor forma de entrevistar. Eu já sou bem público com relação a isso. Não, eu acho uma porcaria. Eu acho um lixo. Inclusive, uma vez eu fiz uma entrevista pro Netflix, pra mim foi uma das melhores. Que o pessoal me mandou um projetinho pra fazer em casa e o projetinho foi arretado, velho. Gostei demais. Eu também tive que fazer um projetinho também. E o legal do projeto é que os caras fazem code review e falam assim, e esse negócio que você tá fazendo aqui? Não vai dar problema lá na frente, não? Aí você tem que defender, fião. Eu achei... Assim, o projetinho foi arretado e eu lembro que eu escrevi um readme, assim, no meu projetinho, todos os trade-offs que eu fiz e por que eu fiz e qual era o problema de escalabilidade. Então, assim, era um projeto, tipo assim, beleza, tá? Aqui é um projeto bacana pra entregar. Eu acho, pra mim, esse é o meu modelo que eu mais gosto, assim, de entrevista. Tipo assim, eu senti que eu tava pegando a minha experiência, colocando no projeto e passando pra frente, entendeu? Mas paciência. Mas eu acho que, assim, no final, code screening, se a pergunta for uma pergunta factível que a pessoa vai resolver no dia a dia. E eu gosto. Por quê? Porque a gente tá contratando, por exemplo, se eu vou contratar motorista, uma coisa é o que tá escrito no papel, outra coisa é o que o cara vai fazer no dia a dia. Eu preciso ver o cara dirigindo, pra ver se o cara dirige bem, ou se a técnica de direção dele atende o meu padrão. E por um cara que é coder,
o código também. Assim, eu não vou... É lógico que no dia a dia a gente não vai ficar olhando as pessoas codificando. A gente vai ver o resultado do código da pessoa. Então eu acho que um projetinho também vale muito a pena. Mas, por exemplo, eu gosto de ver a pessoa codando porque eu gosto de ver o processo mental da pessoa. O que ela tá pensando na hora que ela tá codificando? Quais são as assumptions que ela tem na hora que ela vai colocar o código no papel ou na tela? Então eu gosto de code screening por causa disso. Como entrevistador. Como entrevistado, não gosto. Porque eu não gosto de ser julgado também. Eu sempre usei para code screening, quando pergunto para as pessoas, eu pergunto perguntas que eu considero bem simples, que dá para resolver. Tipo o que a gente tá falando, o Fizzbuzz. Ou eu falo assim, tem um array que tá sorted, né? Tá ordenado. Acha o número para mim nesse array. Então, às vezes, eu só quero ver a pessoa, tipo assim, se ela sabe o mínimo mesmo, colocar a coisa em código, entendeu? Então, é pra isso que eu uso o code screening. E o que acontece de você pegar pessoas que chegou no papel ali e na hora a pessoa não sabe... Já aconteceu comigo uma vez. Chegou uma pessoa que ela não sabia escrever um for em qualquer linguagem da escolha dela. Escrever um for pra percorrer procurando no array. Ah, inteligência. Mas também você não precisa saber como é que eu uso um for, né? Pra quê? Aí, pronto. Com esse oi eu vou deixar pro Gustavo agora. Pra quê, cara? Você tem IntelliSense, pô. Você não programa com a marreta uma talhadeira? Bota no chat GPT. Esses bagulho aí, mano. Assim, eu deixei você por último, Gustavo, por uma questão óbvia. Porque eu sei que você como eu posso dizer? Você tem relações íntimas com códigos, algoritmos, porque o seu dia a dia também requer isso, né? Requer conceitos matemáticos avançados. Aqui, por exemplo, a Glaucia é advocate e ela trabalha com JavaScript, tanto no back como no front. O Hugo, tirando o Gustavo, é o mais hardcore aqui do grupo, que ele é back-end e trabalha com infraestrutura. E eu sou o cara que pinta as coisas. Agora, o Gustavo, ele faz a tinta que pinta as coisas. O Gustavo é o cara que trabalha na área de gráfico. Então, o cara já trabalhou com AAA. Eu não vou dar, porque já toda vez que ele aparece aqui, eu tenho que ficar falando do currículo dele. E aí eu acho que pra você, parece que é essencial a pessoa saber dessas coisas, porque a pessoa vai estar trabalhando bem próximo do metal, não é isso, Gustavo? Ou você também tem uma opinião parecida com a nossa? Não, assim, a minha opinião, na verdade, é bem parecida com relação a um pouco da inutilidade do lead code. O problema é que eu acho que as empresas, elas acharam isso como uma grande peneira, né? Ela fala assim, cara, eu tenho 200 pessoas aplicando, eu tenho que ter um jeito de filtrar essa galera. E eles acharam, assim... Sem precisar de ninguém pra ficar olhando o currículo. Exato. Assim, o currículo é só um filtro de RH, né? Aí o RH olha ali, o recruta, tá bom, vou mandar isso pro cara. O cara tem que ter um jeito de peneirar essa galera. O Google começou com isso lá, sei lá, 2000 e pouco. E virou trend na indústria e essa é a modalidade, né? Infelizmente, esse é o jeito de... Eu conheço, assim, o melhor eu não sei, mas porque eu não sei se ele é bom em lead code ou não. Mas o segundo melhor dev que eu já vi na vida, o cara, ele é ruim em lead code. Vai ficar me expondo assim, caramba? Não. Tô brincando, não sou eu, não. O cara da minha área, ele é ruim em lead code. E tipo assim, o cara não gosta e tal, não sei o que, o cara é bom pra caralho. E com certeza, eu acho que várias empresas perdem esse tipo de cara. E só que assim, pra elas tá ok, porque o trabalho delas ali é eliminar. Eles querem eliminar quem eles podem e filtrar quem... E eles não acharam ainda, a verdade é, se você tiver uma maneira de filtrar dev que vai te garantir que o dev é bom, e provavelmente eles acham que o lead code é um bom filtro, né? E até que mudaram um pouco, né? Porque agora, tipo assim, nos últimos 5, 7, 8 anos, introduziram para vagas mais sêniores o system design e tal. Antigamente mesmo, antes de 2010, a galera era meio que só lead code e tal. O system design nem era uma coisa que ia pra entrevista, assim, não tinha muito. Talvez você falava conceitos de OO e tal, mas o system design em si pra sênior, staff, etc e tal, não tinha muito. Mas na minha área, assim, o que precisa, que como eu faço real time, é até complicado às vezes, se eu pegar um developer genérico para comentar coisas que são lead code, vou te dar um exemplo aqui básico, por exemplo, você vai falar, o que é mais rápido? Binary search ou você procurar linearmente no array, né? O linearmente é mais rápido, tipo assim, para um array de 100 elementos, você não vai fazer binary search, vai ser mais lento, tá? Se você for fazer, você pega um array ordenado, bota na CPU qualquer, faz binary search nele, você vai ver que a busca linear é muito mais rápida. Por quê? Ah, mas aí, gente, peraí. Uma coisa
que eu acho que é o que acontece nas entrevistas de tech em geral, é a análise assintótica. Assintótica, não. Assintoticamente, o binary search mas, por exemplo, se você, um dev normal, que ele vai pegar... Uma coisa é a análise assintótica, outra coisa é a vida real. A vida real você tem a otimização de core de CPU, que CPU, se você fizer alguns tipos de instrução, o CPU vai interpretar mais rápido, você tem técnicas que são mais rápido, como CIMID. A grande parada que você tem hoje em dia, se você for falar, qualquer algoritmo ODN, ele é bound na memória. O que dá bound na CPU não é a CPU. A CPU hoje em dia é tipo assim, um monstro que consome qualquer dado possível, só que a largura de banda é baixa. A largura de banda entre a memória, entre a memória principal, se eu tiver na RAM. E o que acontece? Bom, os processadores hoje em dia, a cache line são 64 bytes, né? Geralmente quase todos são 64 bytes. Só que se você pedir 1 byte na memória, você fala assim, me dá 1 byte. Ele vai te trazer a cache line inteira, vai te trazer 64 bytes. Naquela cache line lá que tá no cache L1, pra você acessar aquilo ali é 2 ciclos. Então, tipo assim, é super rápido. Se você for pegar um dado que tá na memória, se você perdeu a cache line, são 100 ciclos. São, tipo assim, 100 vezes mais lento, né? Do que você pegar um dado que tá na cache. Quando você fala cache line, você tá falando de L2? Não, tô falando cache line, cache line que é como se fosse o tamanho que o controlador de memória pega de dados para jogar na cache L1 para estar disponível pro processador. Ele pega 64 bytes por vez. Ele fala assim, entendi. Vou pegar 64 bytes. Então se você fala assim, me dá um byte nesse array aqui, me dá um elemento desse array, pum. Esse elemento é um char, né? Ele vai pegar a cache line inteira e jogar na L1, né? Então você tá ali. Se você não consumir os dados do lado, você pagou de graça. Você fez a transferência inteira. Você fala assim, eu vou pegar esse byte aqui e não vou consumir do lado, você tá perdendo ali, porque basicamente aquele dado tá ali de graça pra você, né? Você tá ali e você não tá consumindo. E aí isso acontece no binary search. O binary search faz o quê? Eu vou olhar aqui. Agora eu vou olhar lá na PQP. Uhum. Agora eu vou olhar aqui. Então você tá pegando e fazendo cache miss. Num linear search, você tá pegando os dados do lado, né? Então você tá, tipo assim, você pega você traz a cache line inteira e depois é cache hit o tempo todo. E o que acontece? O processador, ele tem um prefetcher. O prefetcher, o que ele faz? Ele olha o acesso que você tá fazendo e ele fala assim, o hardware em si. Ele olha o acesso que você tá fazendo e fala assim, opa, você tá fazendo um acesso linear. Eu vou trazer já a próxima cache line, porque quando você chegar no final, a cache line já está aqui. E isso ajuda na travessia do array linear. Já quando você está fazendo o binary search, ele não tem como adivinhar muito bem, porque você está meio que, para ele, está sendo um pouco aleatório. Você está falando assim, agora eu quero aqui, agora eu quero lá na puta que pariu o outro. Eu tô assim. Então, quando você faz o binary search, é cache miss, cache miss, cache miss, cache miss. Então, você depende da ordem assintótica. Obviamente, para um array muito grande, você vai chegar que é tanto dado que você está eliminando ali, que vale a pena. Mas para arrays pequenos, que a maioria das vezes você está fazendo uma coisa, você está fazendo um array, sei lá, um array de 100 elementos, faz o linear search, você pode medir lá, vai sair bem mais rápido do que um binary search. Mas, então esse é o tipo de conhecimento que, assim, requer bastante na minha área para você, assim, você tá falando ali de, microsegundos. Não, assim, eu tô só deleitando com a sua explicação, cara. Que é tipo assim, eu gosto desses bagulhos, só que eu tô no outro mundo que eu não chego nem perto disso. Aí. Você tá tão acima, num level tão... Nossa, você tá na fossa marítima e eu tô no topo do Everest, cara. Tipo assim, é muito distante. E eu gosto de ouvir esses bagulho. Então, assim, você tá numa abstração tão alta, porque, assim, você tá num JavaScript, uma linguagem interpretada, tem JIT e tal, não sei o quê, mas você não tem controle do layout de memória. Qualquer linguagem que não tenha controle de layout... Teoricamente eu não tenho, mas existe formas de ter, mas tudo bem. A não ser que você faça um typed buffer, alguma coisa assim, que você, aí ele garante a memória contínua, né? Mas os objetos em si, você não garante que tá lado a lado, sim. Você não tem controle específico do layout de memória e tal. Qualquer linguagem que você não tem controle de layout de memória não é uma linguagem muito séria pra performance, assim, é um negócio meio... Você vai entrar nessa... Você vai soltar essa bait aqui? Tava uma treta com o meu Javinha, rapaz. Mas o Java acho que tem, né? Eu não sou muito expert em Java, não. O Java, cara, é bem fácil você ver os rankings da linguagem assim. Você tem o interpretado, né? Que nego tenta fazer um JIT ali em cima. Você tem a linguagem que é tipada forte, que é tipo Java. O Java tem os dois, né, Fião? O quê? Ela é fortemente tipada e tem um JITzão lá da massa ali, até por baixo. Sim, exato. Mas assim,
Mas o fortemente tipado ajuda muito a JVM a otimizar, porque o que acontece? Quando você faz um JIT para JavaScript, é um JIT complicadíssimo, porque você tem que ter o código de máquina ali para dar o backout naquele JIT, por exemplo. Vamos supor que você tem uma função assim, não sei se estou indo fora do tópico era ali. Olha, você tem mais ou menos, por causa da sua reunião, você tem mais ou menos 20 minutos para você concluir e falar o que você tem que falar sobre as dicas de grind. Vamos lá, vou falar um minuto do JIT de JavaScript. O JIT de JavaScript, cara, não sei se vocês já mexeram com a engine de JavaScript, é uma paranoia completa, assim, porque eles fazem um trabalho, assim, na verdade é milagroso o que eles fazem. Mas você pega uma função que recebe, sei lá, um number. O number pode ser um float ou um inteiro, né? Só que acontece que a parada JavaScript não é fortemente tipado, né? A engine em si que roda JavaScript, né? Você tem um TypeScript que você consegue tipar fortemente, mas o código traduzido que vai rodar na engine em si é JavaScript normal, né? Não é fortemente tipado. Só que o processador, ele é fortemente tipado. Você tem registrador de inteiro, você tem registrador de float, né? Então, o que acontece? Você passa ali, sei lá, você fala assim, essa função é um number aqui. E você tá chamando aquela função ali com inteiro ali, direto. Então ele tá usando o registrador de inteiro lá, o código digitado dele tá usando o registrador de inteiro. Aí, do nada, aquele tipo ali, sei lá, você tá somando uma coisa. Aí, do nada, entra uma string. O cara fala, pô, não tem o JIT dessa coisa. A parada tem que contar no assembly ali, né? Ele tem que traduzir aquela parada pro assembly. O cara não tem o JIT daquela parada, ele dá backout. Ele fala assim, então volta pro interpretador pra recompilar isso aqui e volta pra isso aqui. Então você tem uma parada que, isso aqui recebe um number, uma string, não sei o que e tal. Ele tem que ter compilado todas as versões, todas as permutações daqueles parâmetros ali, dos tipos que realmente são os tipos de máquina, que vai gerar o código de máquina. Aquilo ali tem que tá fazendo todo o check pra ver assim, isso aqui é o tipo que eu tô esperando? Se não for, volta, vai pro interpretador, recompila de novo. Então ele fica nessa paranoia completa e ele não consegue chegar e falar assim, por isso que micro benchmarking em JavaScript é completamente inútil. Você pegar e falar assim, eu vou fazer um fractal aqui em JavaScript. Pô, você fizer uma função de fractal que é só operação matemática ali, o JIT vai comer aquilo com farofa, ele vai pegar e vai agitar aquilo ali, vai ficar agitado pra sempre. Vai ficar uma performance muito boa, vai ficar assim, até perto. O cara compara, olha, Neto... Mas sabe ter hint no JavaScript? Que é uma coisa de menos de 10 anos. Hint, como é que é hint? Nem sei. Você dá um hint no code do JavaScript e fala assim, isso aqui é um número, isso aqui sempre vai ser um número. Vai, filhão, voa, vai ser feliz. Mas o número você não sabe se é inteiro ou float, né? Não. Fala assim, otimiza essa bodega vai ser número sempre. Não, mas é um inteiro ou float? Aí você me pegou, eu acho que é inteiro. Mas você sabe que isso é o embrião do WebAssembly. Esse hint da engine do JavaScript. Então, o WebAssembly já é uma parada mais interessante. Mas você sabe que o WebAssembly saiu desses hints que você dava no JavaScript. Então, exatamente. Então você tem essa linguagem que é muito alta, que você tenta agitar, faz um milagre ali, que, porra, é bom, o milagre é bom, mas não vai chegar perto. Você tem as linguagens intermediárias, que tem um AELA aí, que você agita tipado forte, mas aí você tem Java de Collection, não sei o que, não é muito bom para real time. E você tem Rust, C++, que realmente é que vai ali na máquina. Esse é um conhecimento, assim, que é bastante interessante na minha área, esse conhecimento de performance. Você tá falando, tipo assim, microsegundos importam, né? Tipo, você você tem um business need. Até porque você precisa fazer milhões de cálculos no máximo, dependendo do caso, né? No caso padrão, 16.3 milissegundos. E você quer trazer... E geralmente você tem muito dado, você quer trazer o dado da memória o mais rápido possível. E tem uma coisa que chama nos processadores, chama line fill... Eu não vou entrar nessa... Depois a gente faz um negócio de hardware aí. Vamos... Aí, ó, já ticamos aquela famosa de queimar pauta aqui, né? LeetCode, o que tudo isso tem a ver com LeetCode e por que você gosta de LeetCode? Então, como é que é a minha história? Eu não gosto de LeetCode, acho LeetCode chato pra caralho. Olha, eu não vou falar pra você, eu comi 1000 tipos de chocolates diferentes, mas eu odeio chocolate, não tem isso, não existe, desculpa. Pô, mas você não tá entendendo a necessidade do cara. Eu sou um cara temoso, cara, E outra coisa, Will, depende, você comer chocolate vai lhe dar um emprego bom? Exato. Bom, vamos dizer, o cara resolveu 1000 LeetCode e o cara ganha, tipo, se juntar no salário de nós três aqui junto, ele ganha o dobro dos nós três somados, então faz sentido. Mentira. O cara ganhar, o cara trabalha, eu resolveria 900 LeetCode pra ganhar o dobro do que eu ganho.
Você já conhece o Clube People Tech? Não? Então olha só, são R$25 por mês, com acesso a diversos vídeos e conteúdos para você poder usar no seu dia a dia, com ferramentas, práticas e até reflexões sobre carreira, liderança de pessoas, cultura de engenharia e arquitetura de software. O Clube People Tech é uma iniciativa desenvolvida por mim, Eduardo Matos, que trabalho com tecnologia já fazem quase 17 anos e quero usar toda essa experiência e vivências em tecnologia para poder transmitir esse conteúdo para você ter acesso a um preço super acessível e fazer parte desse clube de assinatura. Só lembrando, você pode cancelar a qualquer momento e ainda tem 5 dias de teste gratuito para você poder experimentar alguns conteúdos e ver se faz sentido para você ou não. Então acesse agora o site eduardomatos.me/clube e assine o Clube People Tech. Mas assim, eu trouxe você aqui porque, para uma pessoa que já resolveu tanto, o cara já sabe ler a Matrix. E você criou uma thread no Twitter umas semanas atrás, muito interessante. E é, assim, excelente que se você tá ouvindo a gente, vai ver essa thread, eu vou tentar colocar o link na descrição, porque ela é muito boa para quem tá querendo achar um emprego numa FAANG, para quem tá querendo aprender mais sobre o tipo de entrevista que se faz lá, se você é FAANG Sexual, que é uma coisa que eu descobri esses dias, esse termo. A thread que você colocou, ela é muito interessante porque você tem um grind path. Pra quem quer grindar e eu quero que você explique isso, porque senão daqui a pouco aí já deu tempo da gente gravar e você não explicou. Tá, deixa eu explicar. Bom, eu queria falar naquela thread que, tipo assim, eu não era bom em lead code, eu era, tipo assim, eu era ruim. Mas, eu vejo muita gente falando assim, que, na verdade, aquela thread foi motivado por um post do Hugo, que ele falou assim: cara, eu não gosto de lead code não, mas eu tô fazendo porque a galera geralmente paga mais por lead code. E eu falei assim, é verdade, e aí por isso também que eu tava fazendo lead code. E eu vejo muita gente assim, falando, mas lead code não é pra mim, não entra na minha cabeça direito. E eu queria dar uma motivação que também não entrava na minha, só que o negócio você tem que grindar muito. Assim, a grande coisa ali é a sua persistência, seu tempo e a sua frustração de tipo assim, cara, tem hora que porra, você se sente um idiota, burro, e você sai dali. Pra mim não é ter hora não, pra mim é toda hora, fião. Então, mas assim, você se sente um idiota, um burro, fala assim, isso aqui não é pra mim, nem entra na minha cabeça, e você tem que sentar de novo na cadeira no dia seguinte, reunir ali seus cacos, né, e falar assim, não, eu vou continuar aqui, vou continuar tomando porrada. Você tem que saber tomar porrada e levantar e tomar mais porrada. Só que assim, uma vez eu era ruim e, assim, tomava bomba em entrevista. E também não quer dizer que você vai treinar de coach e não vai tomar bomba. Acho que eu não fiz um highlight naquela thread. Talvez eu vou fazer até uma outra thread por isso. Da quantidade de vezes que eu não consegui na entrevista, né? Que eu, assim, não passei. Porque a pessoa, eu acho que ela vê muito... A mídia social, o pessoal quer muito ver muito o que é bom, né? O cara é da FAANG, o cara já trabalhou na Microsoft, no Netflix, tá na Meta, é Tech Lead, sei lá. O cara olha assim e vê assim, cara... E as horas que ele se fudeu, entendeu? Por que ele não fala isso? Mas assim, eu tô aqui... Só vê as pingas que toma, né, meu? Exato. Os tombos que leva e ninguém vê. Então, quer dizer, eu lembro, 2 empresas no Brasil tinham uma entrevista de lead code na época, tipo assim, eu rodei, HBO fiz uma entrevista, rodei, Snapchat fiz uma entrevista, rodei, Meta fiz uma entrevista, deve estar esquecendo aqui, Meta fiz uma entrevista, rodei. Não quer dizer que... mas assim... esse tipo de pau que eu tomei me motivou pra eu continuar grindando e continuar ali e levando porrada. Só pra dar um adendo antes que você mude a rota. Inclusive ontem eu acho que eu até respondi a alguém no Twitter que tava reclamando que não tava conseguindo passar em entrevista de emprego. Eu falei, bichão, antes de eu entrar na Netflix, na verdade eu ganhei a oferta da Netflix do eBay na mesma semana, né? Mas antes disso, eu passei o mês de dezembro todinho fazendo entrevista. Eu fiz entrevista pra 21 empresas e bombei, cara. E empresas melhores e piores, mas bombei, cara. E é rolar dado, cara. E quanto mais preparado você tá, mais bônus você tem pra enfrentar aquele chefão. E aí você rola o dado. Você rola o dado cai baixo, paciência, vai pro próximo. É um jogo de probabilidade, mas nunca você vai pegar 100%. Então, chegou um momento que foi em 2018, acho que foi antes da minha entrevista no Netflix, que eu falei assim, cara, eu tô de saco cheio, porque assim, meu dado tava rolando assim, mas meu dado tava rolando com aquela... Você só passava o chefe se batia 19 e 20, né, cara? Tinha que rolar um 17 mais ali pra
pra ganhar a offer, né? Aí eu falei assim, cara, eu vou, entendeu? Vou dar uma de louco furioso aqui nesse LeetCode, eu vou grindar igual um maluco, porque eu queria saber assim, eu queria assim, cara, se eu fizer uma de maluco mesmo... ênfase no maluco. Se eu fizer uma de maluco mesmo, eu queria saber, cara, se não vai entrar na minha cabeça, se, tipo assim, se eu vou ter que rolar o dado alto mesmo, ou se realmente, tipo assim, é questão de grind mesmo, eu vou chegar. E eu comecei a fazer. E eu fiquei, assim, uns 6 meses fazendo direto, assim, e chegou, aí foi quando eu fiz... Quantos por dia você fez, mais ou menos? O pace, né? Porque tem dia que você fica o dia inteiro e não resolve uma, e tem dia que você tá inspirado e resolve várias. Eu fiz uma média de uns 6 meses, eu fiz umas 900, então quer dizer, 6 vezes 30, 180, então 900 dividido por 180, são 5 por dia todo dia. Esse é o nível do cara, fião. Mas assim, isso que eu quero falar, no começo, você vai passar, sei lá, isso que eu dei a dica do reloginho. Olha, é importante você ficar na pergunta. Cara, passou 45 minutos ali, lê a resposta, entendeu? Marca que você leu a resposta e depois você marca só, olha, essa aqui eu resolvi, só que eu resolvi lendo a resposta. Aí passam 5 dias depois, aí você vai resolvendo pra ver se você não pode decorar, né? Pra ver se você decorou ou se você entendeu. Ler a resposta é importante, porque, cara, o que as pessoas não entendem é que, tipo assim, encontram um ciclo numa linked list unicamente encadeada em ODN. Né? Ou então em uma passada só, em ODN. Encontre os ciclos. Cara, tem um algoritmo que é o da Rabbit e da Tortoise, né? Você bota um correndo mais rápido, um correndo mais lento. Meu irmão, você acha que a primeira vez você vai ter essa intuição? Não vai, porque alguém lá em 1970, 1960, provavelmente escreveu um artigo, um PhD, que ele descobriu essa porra. Não é você sentado ali... Cara, linked list provavelmente tem um artigo, um PhD, um doutorado, o cara escreveu a linked list. Não é você que vai chegar e vai achar isso do nada. Você vai ter que olhar em alguém e vai falar assim, pode crer, que truque maneiro. Beleza, aprendi esse truque, vou botar no... Não adianta você ficar 5 horas ali e falar assim, porra, que imbecil, como é que eu não pensei nessa parada fácil? Entendeu? Cara, tudo que tá ali são conhecimento que alguém, algum dia, teve um insight que esse cara ficou horas, ou dias, ou meses pensando. Não é você que vai chegar ali e vai ficar puto da vida porque você não achou a parada em 40 minutos. Você tem que ler a resposta e ver assim, opa, já entendi, arrumei esse truquezinho, agora tá no meu tool belt, esse truque vou usar pro próximo. Aí você tem que só voltar para aquele problema e ver se realmente você se lembra do truque ou não, ou se você se esqueceu. Mas não é uma... O que eu quero dizer aqui que não é uma questão muito de inteligência, você tem que ser muito inteligente pra fazer. Não, cara, é um espaço grande, é um espaço amostral grande, existem muitos problemas, muitas maneiras de resolver esses problemas diferentes, mas se você fizer um sample muito grande, você aumenta muito a sua probabilidade de passar. Só que é um trabalho muito intenso, é um trabalho muito de corno mesmo, pra você ficar ali tomando porrada e voltando e fazendo de novo. E as pessoas desistem por causa disso, porque assim, é chato. É chato porque, inclusive, quando eu conheço gente que tá querendo arranjar uma oferta maior ou pra fazer negociação salarial, ou tá procurando outro lugar, aí a pessoa já chega pra mim e fala assim, putz, vou ter que fazer LeetCode de novo, cara. E aí você já vê a tristeza no olhar, cara. Não, e assim, a outra coisa que é difícil é porque, assim, a gente também quer muita coisa a curto prazo, né? A gente quer melhorar, eu quero a minha oferta agora, semana que vem. E, infelizmente, a diabo do LeetCode não é uma coisa que você vai conseguir semana que vem. Especialmente dependendo assim, se você tá parado no zero, vai levar meses até, entendeu? Por exemplo, é tanto que às vezes eu discordo muito. Deve ter as pessoas que são, tipo, sei lá, gênios, ou que deve ter um fundamento muito forte nisso aí, que diz assim, não, pô, em 2 semanas, 3 semanas tu tá preparado. E, tipo assim, não é o meu caso, entendeu? Eu sempre preciso de, tipo, pelo menos 1 mês. Mas o meu tempo mesmo é, tipo, 2, 3 meses, entendeu? Então, esse negócio que você lembra, né? Cara, o LeetCode, ele é muito assim... Eu fiz, sei lá, as 900, fiz Netflix, ganhei a offer, aí depois você esquece o LeetCode, né? Ganhei a offer, tipo assim, dane-se o LeetCode. Aí, fiquei 3 anos no Netflix, agora eu vou pro Meta. Cara, é tipo assim, obviamente, se você... Por exemplo, eu tô um ano sem fazer LeetCode agora, entrei no Meta. Se você me botar agora numa entrevista, eu vou estar completamente capado. Eu vou estar assim, tipo, deixa eu pensar aqui e tal. Mas o meu ramp-up é muito mais rápido. Por exemplo, se eu começar... Vamos supor que eu quero entrevistar agora. Se eu ficar 3 semaninhas aqui grindando, meu irmão, já fica
fico ali no fino ali do negócio. Eu só queria deixar minha última palavra aqui. O Hugo falou durante a fala dele que ele estudou tanto que eu cheguei a fazer algumas anotações, como sempre, né? E ele falou assim, a coisa chegou a ser feita pelo automático. Então eu já vou deixar um questionamento aqui, né? Porque eu lembro de ter feito uma entrevista com um gerente de uma grande empresa, não vou citar o nome, e ele estava realmente discutindo comigo sobre essa questão, que ele falou assim, acaba que quem tá fazendo faculdade agora e sabe já das manhas e dos macetes em relação a isso, cara, vai estar em muito mais vantagem do que uma pessoa que já está na área, sei lá, 10, 15, 20 anos e que não tá estudando todos os dias aquilo ali, estrutura de dados, algoritmo e por aí vai. Aí eu falei assim, tá, mas e por que vocês insistem? Então, já que você acha ruim, mas acaba sendo um filtro, aí se eu ver que a pessoa não tem tanto conhecimento, a gente já parte pro system design. Eu falei, tá, mas vocês já poderiam economizar uma etapa da vida de vocês, da vida da pessoa, porque você gasta tempo, dinheiro, cara, é uma coisa assim, muito sem noção, assim. A questão do system design eu já até concordo, porque na maioria das vagas, 90% das vagas que você vai ver hoje no LinkedIn, por exemplo, são vagas para atuar com back-end, front-end, um SRE ou algo do tipo, e que sempre vai precisar não somente de um código muito bem escrito, mas não adianta também o código estar muito bem escrito para sistemas voltados para a web, vírgula. Aí já vou chegar no ponto do Gustavo. Vai precisar saber de uma questão de escalabilidade, de resiliência de código, de produção de código, por conta justamente porque tudo está na nuvem hoje. E em relação já ao Gustavo, ele já pertence a um pequeno grupo de pessoas hoje no mercado em que você vai estar escovando bits de fato e vai precisar criar códigos em que vão precisar de fato ali a todo tempo, necessariamente de um processamento de resiliência melhor de uma memória. As pessoas que mexem ali por exemplo, que são mantenedores do Node.js Core, por exemplo, eles precisam ter essas noções realmente de fato, de estrutura de código, algoritmo mais performático, porque são produtos, que eu gostaria de dizer, são produtos que de fato você vai instalar ali no computador da pessoa em diferentes sistemas operacionais e precisa realmente de um processamento mais rápido. O Python, por exemplo, parece que mudaram não sei, eu não trabalho com Python, não estou muito por dentro da linguagem Python, mas eu vi de pessoas que são advocates de Python falando que o Python está mais performático porque mudaram o algoritmo, e de fato faz sentido você fazer esse tipo de perguntas para uma pessoa que vai trabalhar todos os dias em relação a isso. Mas voltado mais para a área da web, cara, eu não vejo sentido nenhum. Come essa etapa, vai pro system design, pergunta mais sobre a experiência da pessoa, né? Aí se de fato se você é uma vaga mais júnior, aí de fato realmente pode ser, você pode fazer uso ali de um easy question, como o próprio Hugo comentou, que de fato para fazer uma filtragem de fato, né? Mas assim, que eu tava hoje de manhã conversando com um rapaz, que ele tava falando que tá desesperado, porque todos os dias é um negócio novo. Cara, cuidado com isso, porque você vai querer estudar coisas novas todos os dias, mas você tem que ver o que o mercado tá pedindo. Você tem que filtrar as informações. Não tem como ninguém saber tudo de uma vez. E outra, se você for estudar, por exemplo, eu tô procurando uma vaga de back-end. Geralmente, de princípio, assim, de cara, vai pedir Docker, Kubernetes, CI/CD, TDD, DDD, CQRS, por aí vai, conceitos de fundamentos de nuvem, dependendo do provider que você vai usar, que é tudo a mesma coisa, saco, muda a nomenclatura. Aí tá, e você acaba estudando, mas você vai entrar no projeto, ninguém vai te pedir pra criar alguma coisa no primeiro dia no projeto, porque você não vai saber as regras de negócio. Às vezes o contexto de regra de negócio vai ser totalmente distinto do que você já trabalhou. Então é o que eu sempre falo, você às vezes tá num projeto novo, você sempre vai ser um eterno newbie, porque você não vai ter ciência de todos os conceitos de tudo que tá rolando ali, né? Aí entra o pair programming, entra a questão de você entender, ler o código e tudo mais. E outra coisa que eu vou deixar aqui, mas eu talvez não vou estar aqui, você falou muito do cracking the code, né, Hugo? Se seria melhor a pessoa, primeiro, antes de entrar no Lit Code, ler primeiro este livro, porque todo mundo recomenda esse livro. Eu tô até querendo comprar ele. Eu nunca li. E depois migrar para o Lit Code. E se você teria outras referências de livros. E o Gustavo, se a pessoa que quer trabalhar mesmo no core de alguma linguagem ou de algum framework que de fato vai instalar ali nos computadores, se seria já bom você
também começar lendo o livro, ou se tem algo mais específico voltado para a arquitetura de sistemas, ou se já começar, já de fato ali contribuir para algum projeto open source, isso de fato vai ajudar a pessoa para galgar outros rumos dentro da área que a pessoa quer ajudar ali. Eu concordo exatamente com você que as empresas estão usando o LeetCode como filtro, porque tem muita gente e eles acharam isso uma maneira de filtrar. Eu não concordo que seja a melhor maneira, mas assim, o problema é que ninguém sabe qual é a melhor maneira, então eles usaram essa. E com relação a conhecimentos mais específicos, você quer entrar numa área assim, eu quero entrar na área de gráfico, eu quero entrar na área de, sei lá, sistema operacionais, ou drivers, ou sistemas embarcados e tal. Recomendo muito ver códigos open source, assim, tipo assim, como é que a galera faz. Compilar e começar a mexer uma coisinha ou outra. No seu currículo, no seu portfólio. Eu acho que tem duas coisas. Uma coisa é preparar para entrevista, outra coisa é preparar seu currículo, né? Que é portfólio, fazer projeto. Essa coisa, portfólio, fazer projeto, é que vai passar você no filtro do RH, né? Vai chegar e talvez o manager vai olhar assim e falar assim, esse aqui é um cara que eu quero entrevistar. Beleza, você foi selecionado para entrevista. Isso que o seu portfólio vai ajudar, isso que as suas contribuições para o open source vai ajudar. Se você contribuir para um projeto open source, o cara vai ver assim, o cara quer trabalhar, sei lá, no browser em si, em codificar o browser. Só que ele contribui para o Mozilla, ou contribui pro V8. Pro V8, ou pro Chrome, ou qualquer coisa. Cara, esse cara já contribui, né? Então é difícil você passar um cara desse, né? Se ele realmente já está fazendo esse tipo de contribuição. Agora, outra coisa vai ser a entrevista. E a entrevista, para as empresas Big Tech e FAANG, a grande maioria vai querer que você faça LeetCode. Aí, cara, eu tava falando até com o Hugo, a vida de dev é uma vida complicada, porque você tem que, em vários fronts, você tem que melhorar a sua capacidade, né? Tanto no projeto pessoal, que demora tempo, você contribuir para coisas open source demora tempo, você fazer um currículo bom demora tempo, e fazer o LeetCode, que não é uma coisa que tem nada a ver com essa... São coisas completamente diferentes, e você tem que gastar tempo nessa coisa também. Não é a vida complicada assim, não, né? Não, a gente ganha bem, a gente tem a vida boa. É uma facilidade. A gente tá pagando preço... a gente tá pagando preço pela vida que a gente tem, né, gente? Na boa. Vamos colocar os pingos nos i. Então, mas se você realmente conseguir fazer isso tudo e ter uma coisa boa, e você vai realmente, o mercado te paga bem. Mas assim, discordando um pouco de você, eu concordo que a gente tem uma vida boa, etc. Mas, por exemplo, existem outras profissões. Meu irmão é engenheiro de Minas, certo? E ele tá galgando, ele tá numa empresa boa e tá crescendo bastante lá na empresa dele, etc. Só que, acho que o ponto do Gustavo é que, por exemplo, na profissão do meu irmão, quando ele vai pegar um cargo maior, ou ele vai mudar de trampo, perguntam coisas relacionadas ao trampo dele. Ele não tem que ficar fazendo coisa por fora do trampo dele pra, chegar e dizer assim, olha, vê tudo que é isso que eu fiz, mas pra passar no teu teste eu tenho que fazer tudo isso por fora, entendeu? Acho que é basicamente isso, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é, um jogador de futebol que tá jogando no Barcelona, ou no Chelsea, ou um grande time, eu falei Chelsea, mas o Chelsea ainda não é mais grande time, mas tudo bem. Tem um certo nível de exigência. Um técnico de futebol desses times tem um certo nível de exigência. Pra ser técnico, pra ser jogador desses tipos de... Todo mundo quer, nem todo mundo paga o preço. Então, mas só usando o seu exemplo, eles são cobrados pela performance deles em campo e pela quantidade de gols e entendeu? Mas o que levam eles lá o que levam eles lá até lá é o que eles fizeram, ou o que eles podem fazer. Um técnico não chega a ser técnico de um grande time se ele não faz um bom trabalho anteriormente. Mas o meu ponto é que não é o LeetCode que vai fazer você chegar a fazer o que... Entendeu? Calma que eu vou chegar lá. Uhum. O que eu tô querendo dizer é que, assim, o nosso ambiente, parece que não, mas é bem mais competitivo que o ambiente de jogador de futebol. Vou te explicar por quê. Existe muita gente querendo poucas vagas, mas existe muitas vagas na nossa área. Mas o pessoal não quer trabalhar nas vagas que a exigência é baixa. Todo mundo quer ganhar, sei lá, 20, 30, 40, 50, 100 mil por mês. E essas são as vagas que, já que tá todo mundo querendo essas vagas, e é o jogo, cara, é o jogo. Deixa eu só adicionar, porque eu acho que eu entendi o ponto do Hugo aqui. O ponto do Hugo seria o seguinte, a analogia ao futebol. Cara, você tem que jogar futebol, mas você tem que saber natação bem, entendeu? Você tem que nadar igual um louco, senão você não entra aqui nesse time. Eu discordo, sabe por quê? Porque eu acho que, assim,
você tem um cara que é muito bom passador, então o cara tem que ser... mas, por exemplo, hoje em dia, você é um bom goleiro, você não precisa só agarrar, você tem que saber passar a bola bem. Você precisa saber dar um lançamento. Há 30 anos atrás, o goleiro tinha que ser bom debaixo da trave. O cara era pereba chutando a bola, ele só dava bicuda lá pra frente. Ah, tá. Não, tudo bem. Hoje em dia, o cara tem que saber agarrar a bola, entendeu? O cara que é lateral direito, ele tem que saber cruzar a bola, mas agora ele tem que saber correr lá pra frente. Antigamente ele só corria lá pra frente e tinha um cara que cobria ele lá atrás, ou era um cara que ficava na banheira lá atrás. Você tá falando que tem que ser completo, né? O jogador tem que ser completo. Não, é assim, se você quiser tá nessa posição, você pode ser um goleiro que agarra bem e tá jogando no time na liga inferior. Eu acho que o seu exemplo, eu concordo com você, só que eu acho que o seu próprio exemplo só reforça a minha opinião, que na verdade, tipo assim, por exemplo, você fala sobre ser completo, certo? Há 10 anos atrás, eu como back-end, eu só precisava saber Java e Spring, entendeu? Concordo. Hoje, eu preciso saber Java, Spring, AWS, Docker, Kubernetes, entendeu? Isso é que é ser completo. Note que em nenhuma dessas questões eu enumerei nenhuma característica sobre LeetCode aqui, entendeu? O ponto que eu faço é que, tipo assim, e talvez o negócio da natação que a gente estava fazendo, é que LeetCode simplesmente, ele é tipo um teste, tipo um SAT que o pessoal aqui faz no high school, ou um vestibular que você faz pra entrar na negócio, que não mede a sua capacidade, entendeu? Mas isso aí é uma receita vindo da cultura americana. Não, eu ia chegar aí, que eu vi inclusive... Que, onde o cara, você vai jogar num time de futebol americano, o cara vai fazer alguns testes, alguns drills com você, que eles têm uma concepção que se você faz aqueles drills, você consegue aquele parâmetro daquele... dá pra comparar pra eles. Eles conseguiram uma técnica... A cultura americana tem muito isso de fazer teste. Exato, e a gente vive nesse e infelizmente a cultura deles é exportada, entendeu? Pra todo mundo. Tem só um negócio que eu queria falar antes que eu esqueça, que é um negócio ainda sobre os testes dos americanos. Uma coisa bem interessante que eu vi no Reddit essa semana, que alguém soltou e falou que era um assunto polêmico, que eles não gostavam de falar sobre, mas que ele queria falar, achei bem interessante, que ele falou que os LeetCodes, na verdade, são uma tentativa das empresas, e começou com a Google, de substituir IQ tests, né? Testes de QI, porque por legislação, por não discriminação, as empresas são proibidas de fazer QI testes. Então eles usam o LeetCode como uma forma... E existe isso? Eu acho que sim. Porque o negócio de você não poder fazer alguma coisa sobre esse negócio de teste de QI, porque você... Não, mas existe teste de QI pra você entrar no trampo, cara? Não sabia disso. Então, mas eu acho que antigamente eles tentavam fazer algumas coisas que eram muito parecidas com testes de QI. Você já ouviu falar de umas questões que eles perguntavam antigamente na Amazon e Microsoft, tipo assim, você tem uma bolinha de ping-pong e você tem um Boeing 747. Quantas bolinhas de ping-pong vão levar para você encher um Boeing 747? Sério mesmo? Era. E essas questões foram banidas. Imaginei. E aí, dizem que com o banimento dessas questões, o LeetCode teve uma ascensão. E aí, muita gente... E teve uma briga no Reddit com relação a isso. Mas eu achei interessante pra pensar. Que é uma tentativa das empresas de meio que dizer assim, a gente tirou aquilo ali, mas a gente trouxe essa nova ferramenta que atende meio que as mesmas coisas que a gente tava procurando, entendeu? Eu meio que consigo comprar essa teoria, viu? É assim, mas eu tô botando meu chapéu de alumínio aqui, sacou? Eu tô vendo ele daqui. E eu acho que é mais ou menos assim, acho que tem um certo negócio, e claro, tem uma coisa que você e o Gustavo falaram que é verdade, que eu não tinha pensado, que tem essa tara do americano por testes, que inclusive eu vi também em outro canto no Reddit, o pessoal da Europa questionando muito por que vocês aí nos Estados Unidos ficam com essa loucura de ficar estudando LeetCode. E outras pessoas da Europa blaming, né? Tipo, não sei. Apontando o dedo? Reclamando? Culpando, apontando o dedo pros americanos, dizendo, vocês estão exportando essa merda e tá chegando aqui na Europa, entendeu? E o estilo de vida europeu é totalmente diferente do estilo de vida americano, eu posso comprovar. Bom, galera, assim...
A gente chegou até aqui, não sei se vocês perceberam pelo som, assim, a gente começou com 4, 3, 2, eu vou terminar antes que o Hugo drop, e aí eu passo pra fazer o monólogo. É o grinding e o LeetCode, vai um dropando por vez. Verdade, eu vou derrubar você, eu fico com a vaga. Assim, a gente vai fazer a segunda parte, porque a gente quer entrar num assunto sobre técnicas de grindar o LeetCode, quais são os paths que são melhores. Eu vou até, inclusive, já que o assunto tá fresco e tá bombando ainda, eu vou tentar marcar já na próxima segunda com o pessoal aqui pra gente continuar essa conversa, porque eu acho que ainda tem bastante coisa pra extrair e a gente quer meio que fazer um Cracking the Code interview aqui, versão DNE com o pessoal aqui. Beleza, galera? Muito obrigado, Hugo, muito obrigado a Gláucia e ao Gustavo e a vocês que chegaram até aqui, e eu espero vocês na próxima semana. Falou! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.